Silva, em nome de Jesus, presente. E o Senhor nos apresentou para trazer alimento à casa do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém, igreja? Vou aprender com o pastor Ítalo, orar pelo pregador, né? Só não vou deixar ele orar. Você. Senão não tem tempo para a palavra. Eu vou orar. Estende as suas mãos, igreja, brincadeira. Eu costumo falar que se servir a Deus, se não tiver alegria, não é? Estende as suas mãos. Pai, que não seja as nossas mãos, Senhor, mas sim as tuas mãos. Aqui está o teu servo, Senhor, instrumento. Que o teu Espírito venha falar sobre a boca dele, Pai, para trazer o alimento precioso da tua palavra do céu. Revela, Senhor, o céu sobre a vida dele. Revela os corações, ó Pai, pelo poder que há na tua palavra, que está ferido, Senhor, que a tua palavra venha trazer a cura, a restauração, a libertação, Senhor. E tudo que o Senhor proporcionar para esse povo aqui, nessa terra, Senhor, que o Senhor venha conceder em dobro sobre a vida deles, sobre a casa e a família. Em nome de Jesus, abençoamos e a igreja aplaude ao Senhor Jesus. Som. Paz, igreja. Queridos, é uma alegria poder estar aqui com vocês, rever alguns amigos que ganhamos em Cristo, homens e mulheres de Deus, a quem admiro, respeito. E maior alegria é sentir a presença do Espírito de Deus nesse ambiente. Eu acredito que cada um de vocês que aqui já está, sentiram a presença do Senhor. A presença de Deus é forte, é notória, é real. E bendito seja o Senhor por isso. Meus irmãos, antes de lermos a palavra, eu preciso fazer algo, não é meu hábito, mas por obediência à voz do Senhor. Eu preciso falar algo à pastora Carla, ao bispo Adevaldo. No momento em que estávamos ali adorando, Deus me deu uma visão com vocês. Eu via a pastora Carla e o Senhor como se fosse num jardim verdejante, com muitas flores, um céu estonteante no ar, aquele céu azul muito belo. E eu perguntei ao Senhor, o que é isso, Senhor? Ele disse, leia para eles Cânticos capítulo 2, versículo de número 11, que diz, levante-se minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas, já se foram, aparecem as flores na terra, e chegou o tempo de cantar. Deus manda dizer para vocês que está chegando um tempo de bonança sobre a vida de vocês e, consequentemente, o Ministério Ebenezer também vai viver esse tempo de bonança. Assim diz o Senhor. Quem crê aí? Deixa eu ver quem acredita. Amados, eu vos convido a abrir comigo a Bíblia. Livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro dos inícios, dos princípios. Capítulo 22, versículo de número 9. Conferência profética movidos pela unção. Incendeia. Gênesis capítulo 22, versículo de número 9. Obrigado, pastor Adevaldo, pelo convite. Pastora Carla, vocês são bênção de Deus na minha vida. O Ministério Ebenezer. Agradeço a todos pelas orações, pela paciência comigo aqui. Amém? Vocês são uma bênção demais, viu? E como a pastora Carla disse aqui, da última vez que estivemos, isso me marcou muito. Ela falou aqui de que Deus, Ele nos viu na sua presciência, cumprindo propósitos dele sem que a gente imaginasse. E eu fiz um cálculo quando a senhora falou daquela visão que teve. Eu tinha por volta de 11 ou 12 anos de idade.
queria correr atrás de bola e carrinho de rolemã, nunca pensei de servir a Cristo, mas Deus, na sua presciência, tem coisas grandiosas para cada um de nós. E o que eu quero dizer é que por mais que você não imagine, coisas inimagináveis da parte de Deus você vai viver para a glória do nome dEle. Amém? Diz assim a Bíblia, capítulo 22, versículo 9 de Gênesis. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Amém. Olhe para alguém do seu lado e diga assim para ele: construindo altares. Pergunte para ele: você está disposto a construir altar? Se assente glorificando a Jesus. Queridos, texto que lemos, o personagem principal dele se chama Abraão. Isso mesmo, Abraão. Ele não é mais Abrão. Ele agora se chama Abraão. E falar de Abraão é fácil e ao mesmo tempo não é, porque este homem, diferente de qualquer homem na humanidade, ele foi um marco, ele foi um divisor de águas. Antes de Abraão, por mais que houve homens que andaram com Deus, Abraão, ele marca a história da humanidade com um conceito novo chamado fé. Homens andaram com Deus antes dele. Você tem, por exemplo, Noé, Enoque, homens que andaram com o Senhor. Mas Abraão, ele marca a nossa história de tal forma, de que a partir de Abraão, existem pelo menos 3 povos na terra com 3 religiões monoteístas. A primeira é essa que fazemos parte, que é o cristianismo. A segunda é o judaísmo e a terceira o islã. Todas essas religiões vieram do pai Abraão devido à sua fé. Este homem vivia numa terra, como você bem sabe, uma terra chamada Ur dos Caldeus. Era uma terra idólatra. O povo tinha uma moralidade baixa. E Deus procurava alguém na terra para um grande propósito. E de repente ele encontra esse homem por nome Abraão. O que eu acho interessante é que Abraão, segundo a Bíblia e segundo muitos estudiosos, ele não conhecia esse Deus. Se ele vivia numa terra chamada Ur dos Caldeus, e o Deus principal era o Deus Sim, que era o Deus Lua, Abraão se prostrava diante desse Deus, e ainda tinha influência do seu pai por nome Tera, que era fabricante de ídolos. Então não era fácil para Abraão, ou não foi fácil, saber quem era Deus, ou ter ouvido falar de Deus. Mas Deus sabe como encontrar cada um de nós. Abraão já era rico, já tinha fama, já tinha respeito na sociedade em que vivia, e Deus então resolve aparecer para Abraão, conforme diz o capítulo 7 de Atos. Eu repito, Deus não simplesmente falou com ele, Deus resolveu aparecer para Abraão. Agora imagine comigo, Abraão tendo que voltar em casa para falar com seu pai Tera, que é fabricante de ídolos. Vem comigo e imagina. Talvez ele passou uma tarde, missionária Jéssica, tentando falar com Deus Lua e pedindo um filho, mas esse Deus Lua não lhe respondeu. Talvez ele procurou falar com o sol, acreditando que talvez o sol fosse mais forte que a lua, mas também não houve resposta. Deus aparece para ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então ele tem que voltar para falar com o pai Terá e dizer para ele: olha, teve um Deus que apareceu para mim e pediu para mim sair da minha terra. Agora imagine comigo Terá em choque, olhando para Abraão e apontando para ele na parede da sua casa, nas prateleiras, aqueles ídolos que ali estavam pendurados,
e perguntando para Abraão: qual desses aqui foi que falou com você, meu filho? Eu imagino Abraão olhando para o pai e dizendo: não foi nenhum destes, pai. Porque estes aí têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, tem mão, mas não toca, tem pé, mas não caminha, tem coração, mas não tem vida. O Deus que apareceu para mim, ele não é muito perceptível a olho nu, mas a presença dele é real, é poderosa. Ele criou o céu, criou a terra, criou todas as coisas. Está aqui no nosso meio. Rebaracia, andou, revácia. Tem alguém que pode levantar a mão e adorar esse Deus poderoso que apareceu a Abraão, mas está aqui na casa? Porque Abraão é um divisor de águas. Como eu disse, ele é um divisor de águas porque ele deixa registrado na humanidade um conceito chamado fé. A partir de Abraão, o conceito de fé muda completamente. Quando você faz uma pesquisa aí entre os homens famosos da história da humanidade, você vai ver que existe o pai da ciência, o pai da biologia, o pai da matemática, o pai da astronomia, o pai de várias coisas, de vários conhecimentos. Abraão é diferente de todos eles. Porque Abraão não é pai da matemática, Abraão não é pai da ciência, Abraão não é pai da astronomia. Abraão é pai da fé. A fé que nos conecta na terra ao céu e faz o céu ser atraído para a terra. Fé. Abraão é o pai da fé. Ele está num patamar elevado, diferente de qualquer ser humano. Este é Abraão. Mas muito mais profundo que isso, é saber que a Escritura diz que Deus, o próprio Deus, agora vem comigo. Imagine Deus criando os céus e a terra, como diz a Bíblia, pelo poder da sua palavra. Ele libera a palavra e a terra aparece. Ele cria o tempo, ele cria a eternidade, porque a eternidade é gerada por ele próprio. Ele está acima da própria eternidade. Mas ele olha um homem na terra que tem disposição para servi-lo e serve ele a tal ponto que ele diz: não pode ser simplesmente meu servo. A partir de hoje vai ficar registrado que é meu amigo. 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 Olha para alguém do teu lado e diz: você também é amigo. Você também é amigo. Pela fé do pai Abraão, você também é amigo. Melhor do que isso é que, veja só, Abraão, por causa de sua fé, ele abre categorias de relacionamento entre Deus e a humanidade. Existe o relacionamento de amigo. Você anda com Deus, portanto é amigo. Existe o relacionamento de filho. Você anda diante de Deus. Existe o relacionamento de servo. Você anda após Deus. Mas em Abraão houve uma promessa que Deus cumpriu, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso é tão grandioso, é tão magnífico, é tão esplêndido, que você não é mais simplesmente servo, não é mais simplesmente amigo, não é mais simplesmente filho. Você agora é membro do corpo de Cristo, que é o filho por excelência do pai Abraão na fé. Mas este homem chamado Abraão, ele teve uma vida de comunhão com Deus, e na sua trajetória ele construiu altares. Repito, ele não construiu um altar, ele construiu altares. E o tema da mensagem tem um significado importante, que é construindo. Esse verbo, como você bem sabe, é um verbo no gerúndio, que é uma ação que começa e não termina. Não dá para construir altar e parar. Tem que sempre estar construindo um novo altar. Vida de crente é uma construção contínua. Você precisa continuamente estar construindo altar para ter relacionamento com Ele. E Abraão vai nos ensinar isso. Se Gênesis é o livro dos princípios, se Gênesis é o livro do começo, e Abraão é o pai da fé, ele tem muito a nos ensinar. Quando este homem é chamado, ele sai da tua terra, da terra dele, da casa do seu pai, da sua parentela. E é preciso nós frisarmos aqui
que o que Deus está pedindo para Abraão é que ele deixe toda a sua conexão com o mundo social que ele tinha. Ele deixe a sua conexão com a sua cultura, com o seu povo, com a sua herança espiritual. Deixe tudo para trás para ir para uma terra que ele não sabia onde era, porque Deus tinha uma nova história para ele, e o próprio Deus queria escrever. Não dá para viver o novo de Deus sem deixar algumas coisas. Enquanto não deixar, vai passar 5, 10, 15, 20 anos na casa do Senhor e não vai viver, porque ainda não se desconectou daquilo que é passado, da vida espiritual pregressa, da vida social aí que esse mundo oferece. É tempo de você tomar uma decisão, romper de vez com esta vida, para viver o novo de Deus, para viver o novo dele, para viver. Abraão sai. E ele sobe até Arã, 1.600 quilômetros mais ou menos, ou melhor, 1.000 quilômetros de Arã para Canaã, mais 600 quilômetros. Ele sai, tinha por volta dos seus 65 anos quando ele saiu. E depois que o pai dele morre lá na terra de Arã, Deus aparece para ele novamente no capítulo 12 e reafirma a promessa dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E neste caso, Abraão tinha 75 anos de idade. Ele desce para Canaã. Só que Canaã é totalmente diferente da terra que ele vivia antes. Porque lá em Ur dos Caldeus, dizem os arqueólogos, que tinham casas de pelo menos 14 cômodos. Abraão vivia uma vida extremamente regalada, deixa tudo para trás e vai para Canaã. A primeira visão que ele tem e o primeiro ambiente que ele vai viver não é um ambiente de bonança, é uma terra seca. Eu imagino que Abraão estava em dúvida nesse momento. Ele com certeza pensou: será que foi Deus realmente que falou comigo? Porque ele me prometeu uma terra e eu chego nessa terra, uma terra deserta. E nesse momento que talvez Abraão está questionando a fé, Deus aparece a Abraão novamente e diz a Bíblia que quando ele aparece, Deus fala com ele e diz: esta terra que você está pisando, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Deus aparece a Abraão, e por causa que Deus apareceu a ele, ele responde pela fé construindo um altar. Diz a Bíblia que ele constrói um altar para lembrar o Deus que tinha aparecido para ele. E aqui a gente vai ter que entender o que é uma construção de um altar. O altar daquela época, queridos, os altares eram ou de madeira, ou de pedra, ou de terra. Quando era feito um altar de pedra, isso apontava para um memorial. Antigamente o culto não era feito como fazemos aqui, uma reunião de pessoas coletivamente para adorar o Senhor. O culto era feito individualmente. Sendo Abraão cabeça da casa, ele tem que prestar um culto individual ao seu Deus. E para cultuar a este Deus é necessário construir um altar que é o ponto de contato do céu com a terra. Quem não tem altar não tem contato com o céu. Vou repetir. Quem não tem altar não tem contato com o céu. Quem não tem altar não tem contato com o céu. Quem não tem altar não tem contato com o céu. Pode ser formado teólogo, pode entender de grego, de hebraico, pode entender o que for. Sem altar não tem contato com o céu. Deixa eu ver aqui quantos têm contato com o céu. E podem levantar a mão, estufar o peito, fechar os olhos e por um minuto dizer para o Senhor: aqui há um altar de adoração. O altar é feito de pedra, então Abraão ele tem que, primeiro, preste atenção. Se o altar é um memorial, o altar é o ponto de contato para que ele tenha contato com o céu, contato com Deus, esse local, esse altar, se transforma num ponto de adoração, se transforma num ponto de aliança, um ponto de reconciliação com o próprio Deus. Abraão entende isso. Abraão está numa terra distante da sua terra.
E ele sabe que é preciso construir altar. Porque se ele vai começar uma nova história, uma nova jornada, não dá para começar algo novo sem altar. Quer começar a viver o novo de Deus? Começa pelo altar. Começa pelo altar. Abre mão de algumas coisas e começa no altar. Dedica tempo para o altar. Gasta tempo no altar, porque pelo altar você vai ser abençoado e vai viver aquilo que Ele tem para você. É necessário. Então Abraão sabe. Abraão sabe que é preciso construir um altar para então começar a sua nova jornada. Agora imagine comigo Abraão separando as pedras. Separar pedra não é para qualquer um. Tem que separar pedra. Para construir altar envolve esforço. Para construir altar envolve tempo dedicado. E ainda tem que haver o recurso próprio para a construção dele. E depois que o altar está preparado com pedras, organizado, ainda tem que pegar o animal, que custa no bolso, imolar ele, colocar em cima da lenha no altar e acender o fogo para incendiar. Sem altar, sem lenha e sem fogo não tem culto. Sem altar, sem lenha e sem fogo não tem culto. Sem altar, sem lenha e sem fogo não tem culto. E o processo para construir altar é totalmente individual. Teu pastor é homem de Deus e glória a Deus por isso. Tua pastora é mulher de Deus e glória a Deus por isso. Agora o altar quem tem que construir é você mesmo. É um altar lá na tua casa, é um altar lá no teu trabalho, é um altar lá na faculdade, é um altar na tua vizinhança. Você precisa construir um altar. Lembro-me de um texto agora, o Espírito Santo me recorda, quando aquele paralítico está na Porta Formosa e todo dia entrava alguém para orar, e quando alguém entrava, ele apelava para a misericórdia daquela pessoa e dizia: me dá uma esmola, me dá uma esmola. Todo dia era colocado na porta e pedia esmola. Na porta do templo não pode entrar porque está pedindo esmola. Depende da misericórdia de alguém, porque não pode entrar dentro do templo porque é paralítico, então tem que viver dependendo da misericórdia de alguém. Mas vai subindo Pedro e João, a hora nona, para a oração. Eita, Jesus da glória. E quando eles vão passando, o paralítico diz: me dá uma esmola. Pedro e João olham para ele e dizem: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou se você quiser. Em nome de Jesus Cristo, levanta, anda, entra para dentro do templo, não dependa mais de ninguém. Você precisa viver um relacionamento com Ele. Eita. Crente, você precisa parar com essa ideia de ficar só pedindo oração. Quem vive só pedindo oração e dependendo de oração é como o paralítico na porta do templo. O templo está aberto para você. Jesus já rasgou o véu. Te convida a entrar dentro. Vem para dentro. Vem para dentro. Chega de esmola. Eu quero a glória. Eu quero a presença. Deixa eu ver quem quer. 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 Tem presença para você aqui hoje. Tem intimidade para você hoje. Constrói o altar. Levanta o teu altar. Levanta o teu altar. Levanta o teu altar. Abraão levantou alguns altares.
Se você procurar na internet, você vai ver várias pregações do tipo os 4 altares de Abraão. E a maioria dessas pregações, pelo que eu percebi, muitos eles dão ênfase no local em que Abraão construiu o altar. Siquém, Betel, Hebrom e Moriá. Siquém, Betel, Hebrom e Moriá. Só que eu não quero pregar nessa perspectiva do local específico. Eu quero pregar sobre o sentido que cada altar tem. Esse primeiro altar que a gente acabou de ver no capítulo 22, versículo de número 8, quando Abraão chega na terra e Deus aparece para ele, fala para ele, confirmando que lhe daria a terra, Abraão levanta um altar para lembrar que Deus tinha aparecido para ele. Eu falei o quê? Só lembra quem é grato. O primeiro altar de Abraão é o altar da gratidão. Porque se ele sai da sua terra e Deus está guardando ele na trajetória, quando Deus aparece novamente, a primeira coisa que precisa fazer é o altar da gratidão, para lembrar que Deus cuidou. Eita. Feche seus olhos por um minuto, por favor. Hoje é o momento de você levantar o altar da gratidão e lembrar de onde Deus te tirou. Você está aqui, abençoado hoje, mas antes você não valia nada. Eita, Jesus. Baixa um pouco para mim o fundo, por favor. Você estava perdido nesse mundo, preso na droga, preso na prostituição, preso no engano. Jesus te tirou, te deu um banho. Você não merece estar aqui, eu não mereço estar aqui. A única coisa que podemos fazer em reconhecimento de tudo que Ele fez é construir o altar denominado altar da gratidão. Lembro-me do que o salmista disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Escute, Abraão começa a nova etapa da sua vida pelo princípio da gratidão. Eita, Jesus. É mais ou menos assim, eu ainda estou vivendo no aluguel, mas eu sou grato. Eu ainda não estou andando com o carro zero que eu tanto quis, mas eu sou grato. Eu ainda não estou naquela porta de emprego que eu tanto sonhei, mas eu sou grato. Eu ainda não estou vivendo as promessas que Ele preparou para mim, mas eu já sou grato por tudo que Ele fez. Eu vou levantar o meu altar da gratidão. Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Deixa eu ver o barulho de quem é grato nessa noite. Deixa eu ver o barulho de quem é grato, de quem lembra do que Ele fez. Você foi lavado, salvo, liberto. Hoje é cheio do Espírito Santo. É momento de lembrar que você não era nada e hoje está mais que abençoado. Preciso levantar o altar da gratidão. Ele levanta o primeiro altar. E a Bíblia diz que na sequência, mais à frente, ele parte. Abraão parte. De onde ele tinha levantado o primeiro altar em Siquém, que é o altar da gratidão. E diz a Bíblia que ele segue rumo a Betel. Chega em Betel, ele para num local entre Betel e Ai. Betel a oeste, Ai a leste. A palavra Betel quer dizer casa de Deus. E a palavra Ai quer dizer ruína. Abraão precisa levantar mais um altar ali. Detalhe que o primeiro altar que ele levanta é uma iniciativa de Abraão por gratidão pelo que Deus fez. Esse segundo altar também ele levanta por iniciativa dele próprio. Porque ele sabe que é importante para a sua vida e caminhada ter uma vida de comunhão com o Senhor. Então ele levanta o segundo altar na região entre Betel e Sem. Esse altar se chama altar da comunhão. Altar da vigilância e altar do arrependimento. Por que altar da vigilância? Porque se eu não estiver vigilante, minha comunhão rui. Abraão está entre a casa de Deus e entre a ruína. Repito, Abraão está entre a casa de Deus e entre a ruína. O altar está no meio. E no meio, com a comunhão, ele precisa estar em vigilância para não perder o contato com o Senhor. Só que a Bíblia diz que quando ele está na terra, vem uma fome severa.
E Abraão, segundo a Bíblia, tinha pelo menos 318 homens nascidos na sua casa, preparados para a guerra. Se você coloca aí mais uma mulher e uma criança, dá quase 1000 pessoas para alimentar. Abraão tem a responsabilidade de cuidar de todas essas pessoas. E como chega a fome severa, devido à seca por falta de chuva, não tem água. Não tem água, não produz alimento. Não tem alimento, vem fome seca. E se tem fome, bate o desespero. Como é que eu vou pagar a conta de água e de luz, meu Deus? Será que eu vou conseguir pagar a prestação do carro esse mês? E o aluguel da casa? Será que eu vou conseguir pagar? Abraão se preocupa como qualquer homem. Só que, ao invés dele voltar para o altar e pedir uma direção do Senhor, ele se precipita e toma uma decisão sem pedir a Deus. Abraão desce para o Egito. Porque no Egito tinha água abundante do Nilo e ele entende, no Egito dá para passar por um tempo lá, suprir as dificuldades e depois eu volto para cá. Esse negócio de passar um tempo é que é o problema. Porque a gente nunca quer passar muito tempo, é só um tempinho. É só um momento, é só uma ocasião, é só uma oportunidade, mas essa ocasião, tempo e oportunidade pode ser um desastre terrível para a sua vida espiritual. Abraão entra no Egito, e quando ele está perto de entrar, ele tinha combinado com Sara, que era uma mulher muito bela, dizendo para ela instruir qualquer pessoa que perguntasse sobre se eles eram casados. Ele disse para ela, não diga que você é minha esposa, diga que você é minha mulher, ou melhor, você é minha irmã. Agora vem cá. O pai da fé, o amigo de Deus, tem uma atitude tão covarde de expor a esposa em perigo. Mas a Bíblia diz que ele é o pai da fé. A Bíblia diz que ele é amigo de Deus. Mas ele coloca a sua esposa em risco, porque ele diz, se eu chegar lá, eles vão ver que você é muito bonita, vão me matar e te manter com vida. Então Abraão entende, pastor Edevaldo, que porque saiu da direção de Deus por um momento, porque a direção de Deus era para Abraão permanecer na terra de Canaã. Por causa da fome veio o desespero e faz com que ele se mova para uma terra que Deus não tinha lhe dado ordem. Não deixe o desespero fazer você tomar decisões que vão trazer prejuízo para você. É no desespero que o diabo aparece e diz, tem um Egito aí para você que é bom. Lá você vai andar de carro importado, tem bom emprego, você vai comer bem. É tudo engano, porque a consequência depois vai ser terrível. Permaneça em Canaã. Mesmo que esteja seco por enquanto, ele vai mandar a chuva do céu. Vai regar a terra e a bonança vai chegar para a tua vida. Não saia do centro do propósito de Deus para você. Abraão está prestes a entrar no Egito. E a Bíblia diz que os egípcios olharam para Sara, tão bela como era, gabaram-na diante do faraó. Escute, ela era tão bonita, tão bonita, tão bonita, que os egípcios olharam para Sara e disseram, não pode ser minha, tem que ser do faraó. É bonita demais. Aí é só para o nível do faraó. Olha para o teu irmão e diz assim para ele, o que é teu, repete, o que é teu, podem até achar bonito, pode achar fora do padrão de tão belo que é, mas ninguém vai tocar porque é teu, é teu. Ninguém toca, é teu. Ninguém vai tocar. Egípcio não toca porque é teu. Não vai. Eita. Aquela vaga de emprego é tua. Aquela casa que Deus prometeu é tua. Vai chegar a vitória para você. Ninguém vai tocar porque é teu. É teu. Deus tem um propósito na vida de Abraão. E o propósito é tão grande que não vai ser egípcio que vai dar fim do propósito. Pode levantar egípcio como for, não vai parar o propósito de Deus na sua vida, não vai.
Não vai. Pode falar, pode dizer, pode levantar, pode perseguir, pode fazer o que quiser. Não vai parar o propósito que Deus tem na sua vida. Não vai. Não para. Sara é levada para o harém do faraó. O harém era o lugar onde ficavam as mulheres disponíveis para ele. Você se lembra daquela história de Esther? Esther ficou 1 ano se preparando para ter uma noite com o rei. Ele tinha 127 províncias, uma jovem de cada província. Literalmente o rei deitou com todas elas. Só que quando é serva de Deus, Deus diz, não vai ficar desonrada não. Não vai. Se o rei deitar com você, Esther, ele que se vire para lá, porque ele vai ter que te assumir, vai ter que colocar o anel no teu dedo. Você vai virar rainha, porque é o teu propósito. Não vai sair desonrado aquele que eu chamei para algo grande, não vai. Deus intervém na casa do faraó. A casa é punida com pragas. E de alguma forma ele acaba descobrindo que é porque Sara era esposa de Abraão. Abraão, quando vai para o Egito, por causa que saiu da direção de Deus, ele está correndo o risco primeiro de perder a vida. Ele corre o segundo risco de perder o casamento. Deus intervém, pastora Edevaldo, pastora Carla. Ele não perde a vida e não perde o casamento. Mas porque saiu fora da direção de Deus, o pai da fé, o amigo de Deus, perdeu o testemunho. Olha para alguém do teu lado e diga para ele, não perca o testemunho. É difícil de construir um testemunho. Eita. Não perca o testemunho, porque quando ele ruir, vai ser difícil para reconstruir novamente. Zela pelo testemunho, guarda pelo testemunho. Anda como crente de fato nesta terra. Continue dando bom testemunho. Sabe por que ele perdeu o testemunho? Porque quando o faraó soube que é por causa de que Sara era esposa dele, ele chama Abraão e diz, Abraão, o que você fez? Você disse que Sara era sua irmã, não sua esposa. Por que você fez isso? Olha, já que ela é tua esposa, pega ela e vai embora. Porque eu não quero você na minha terra. E para compensar a sua esposa Sara pela vergonha, Faraó deu prata, ouro, jumentos, camelos, servos e servas. Dentre as servas vem Agar. E lá no capítulo 16 você sabe que Sara, no momento de crise da fé, ela aconselha Abraão a se deitar com ela, para que através dela ela tivesse filho. Abraão aceita a proposta de Sara, porque também estava balançado na fé. E nasce-se Ismael, que hoje é essa briga que a gente vê atualmente entre israelenses e árabes, por causa que Abraão saiu fora da direção de Deus e não foi consultar o Senhor no altar. Vai mudar de emprego, pede a direção dele. Eita, Jesus da glória. Vai mudar de casa, pede a direção dele que é melhor. Vai mudar de faculdade, pede a direção dele que é melhor. Eita, Jesus. Você está pensando até em mudar de igreja, é melhor pedir a direção dele. Pede a direção. Fala com ele primeiro, senão a consequência vai ser trágica. Peça a direção. Eita. Tem gente que está entendendo aí. Tem gente que está entendendo. Pede a direção, pede a direção. Tem direção de Deus para você aqui hoje. Crente que anda sem pedir direção de Deus é crente ansioso, precipitado, agoniado. Eita, Jesus. Calma o coração, sossega em Cristo, Ele está no controle. Essa dor que você está passando é só um momento, porque Ele tem algo grande para realizar. Aguenta firme, permanece no propósito, não sai da direção. Tem coisa grande chegando para você. Quem pode levantar a mão para adorar Ele, que é grande, é poderoso, vai. Eu vou deixar você adorar por 1 minuto. Olabarachandora calamácia. Elabaraciandou guiarreia.
Abraão, porque não vigiou, saiu fora da direção. E diz a Bíblia que ele desceu para o Egito. Ele sai expulso do Egito. Coisa feia é crente ser expulso de um ambiente. Eita Jesus, eu já vi isso, viu? Crente não paga o aluguel, aí não paga água, não paga luz. Jesus da glória. Faz o tal do gato net, gato internet. Mas tu não é crente? Que papo é esse que você tem? Tu não é crente assistindo esse tipo de coisa na TV? Tu não é crente seguindo a Anitta na internet? Felipe Neto, que praga é essa que você segue? Segue quem é de Deus, segue quem é cheio do Espírito, segue quem é cheio da graça. Deixa eu ver quem veio para adorar aqui, que eu estou começando a esquentar. Eita, eita, ei. Roubar-se, o Ravanagácia. Está na hora da gente decidir e parar de seguir quem não vale nada, para seguir quem é do céu, quem é do céu, quem é do céu. Olha aí, tem um do teu lado aí, tem um do teu lado aí, ó. Tem um do teu lado aí, tem um do teu lado aí, tem um do teu lado. É do céu, é do céu, é do céu, é do céu, é do céu. Eita. Abraão construía altares. O primeiro é o da gratidão, o segundo é da comunhão e vigilância. Mas pelo fato dele ter saído fora da direção de Deus, no seu crescimento de fé, no seu processo de evolução, a Bíblia diz que ele reconhece que errou. E depois de ter sido expulso do Egito, ele volta, diz a Bíblia, capítulo 13, versículo 4, 5 e 6. Ele volta novamente lá, onde tinha acampado no início, entre Betel e Ai, no altar que ele tinha levantado e invocado o nome do Senhor. O que Abraão está fazendo? Voltando para o lugar do arrependimento. Senhor, eu errei, fiz besteira, não devia, falei mal do pastor, falei mal da pastora, falei mal de fulano, falei mal de ciclano. Vim aqui no altar novamente para me reconciliar. Eu quero mais uma chance, Senhor. Venho me humilhar, pedir perdão e me arrepender. E a boa notícia é, tem perdão aqui hoje. Tem graça para quem se arrepender, porque Ele é Pai. Ele é baracia. Jora macanara subiandorécia. Abraão está aprendendo de tal forma que agora novamente, diz a Bíblia, escute. Depois que ele passou por essa experiência, ele volta para o altar, se arrepende e se reconcilia com Deus, vem uma nova experiência. O Ló, sobrinho de Abraão, que tinha ido com ele desde a terra de Ur, o detalhe que a Bíblia deixa claro, não foi que Abraão levou voluntariamente Ló. Ló entrou na bagagem. Só que Abraão tutibiou em dizer para ele, olha, até aqui você vai, daqui você não vai mais. Porque o que Deus tem comigo é comigo, o que Ele tem com você é com você. Aí Deus, bispo Adevaldo, permite algo acontecer. Porque quem anda com crente do céu, irmão, cheio de Deus, ele automaticamente vai ser abençoado. Ló, muito inteligente, pelo menos nesse aspecto, pensou, eu vou andar do lado do tio Abraão. O homem tem um céu na vida, se eu ficar do lado dele, eu recebo bênção também. E Deus abençoou tanto Abraão e abençoou tanto Ló, que diz a Bíblia que a terra está ligada no céu. A terra não comportava os dois para viverem juntos. Abraão percebeu que os fariseus estavam à volta. Ferezeu está de olho, observando a vida dos crentes. Então ele propõe para Ló, olha, nós somos parentes chegados, não convém a gente ficar brigando aqui. Os meus pastores estão brigando com os teus pastores por causa da terra, porque não comporta mais a gente. Faz o seguinte, se você escolher a direita, eu escolho a esquerda.
Se você escolher ir para a esquerda, eu escolho ir para a direita. A gente não vai brigar mais. Vem cá, Ló, não dá para a gente ficar brigando. A gente é parente. Vai brigar por herança? Brigar pela casa que ficou do papai? Brigar pelo carro, pela conta que ele deixou? Vamos deixar isso de lado. A gente é crente, é salvo. Vamos resolver tudo aqui em paz. Deixa esse negócio para lá. É melhor o testemunho. Os fariseus estão do lado observando. Vamos parar de brigar. Não precisa brigar. Teu lugar é teu lugar. O espaço geográfico que Deus tem para você é só teu. A promessa tem o teu nome. Não precisa brigar com ninguém. O que Abraão está fazendo agora é: não tomo mais decisão precipitada. Eu não tomo mais decisão precipitada. Ló pode ir para onde quiser. Eu vou permanecer no centro do propósito. Vou repetir. Ló pode ir para onde quiser. Eu vou ficar no centro do propósito de Deus. A terra está seca, não tem problema. Eu vou ficar no centro do propósito. A promessa ainda não começou, não tem problema. Eu vou ficar no centro do propósito. Não saio. Se Deus não falar comigo de novo, não saio. Vou ficar aqui. Tem alguém entendendo aí? Tem alguém entendendo? Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Rebaixeia mandorécia. Abraão está abrindo mão dos seus direitos, da sua razão, para poder viver em paz com Deus e viver no centro do propósito. Tem horas, irmãos, que é melhor a gente abrir mão da razão, abrir mão dos direitos para viver no centro da comunhão com Deus. Aí diz a Bíblia que quando Abraão propôs isso para Ló, Ló materialista, cresceu o zoião lá na região da Campina do Jordão, perto de Sodoma e Gomorra, foi para lá e deixou o tio. Depois que Ló partiu, Deus aparece de novo para Abraão. Eita Jesus! Olha para alguém do teu lado e diz para ele: quando você abrir mão de algumas coisas, quando você abrir mão de algumas companhias que Deus não tem se agradado, quando você parar de seguir algumas pessoas lá no Instagram, nas redes sociais, Deus vai aparecer para reafirmar tudo aquilo que Ele prometeu para você. Você não entendeu ainda que Deus quer te revelar coisa mais profunda? E tem gente do teu lado que está atrapalhando. Eita Jesus da glória. Oh meu Deus do céu, eu vou falar o que Jesus está mandando eu dizer. Enquanto você ficar ouvindo o sorriso maroto, Deus não revela o que Ele tem para a tua vida. Enquanto você ficar ouvindo essas pragas que você coloca no carro, no rádio do teu carro, você não vai ouvir a grandeza do propósito que Ele tem para a tua vida. Não vai, não vai, não vai. Manda Ló embora hoje. Manda Ló embora hoje. Manda Ló embora hoje. Ele se come inicia. Levante a mão que eu vou profetizar. Deus vai lhe dar graça e sabedoria para entender o que você precisa cortar da sua vida hoje. Ele vai te dar graça. Você vai chegar em casa, vai começar a fazer a limpa. Esse aqui não sigo mais. Esse aqui eu tiro daqui. Não vou mais escutar isso. Agora é só o céu, é só o céu, é só o céu. É só o céu, é só o céu. É só o céu. Quem vem comigo, quem vem comigo, quem vem comigo, é só o céu, é só o céu. Não é por acaso que Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Primeiro você se distancia do mundo. Aí o versículo 1 se complementa.
apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com consciência e entendimento. Não dá para cantar Sorriso Maroto e achar que dá cantar aqui, Deus vai receber. Não vai. Não dá para cantar Calypso em casa, rebolar lá e achar que aqui Deus vai receber. Não vai. A boca tem que ser santa, o ouvido tem que ser santo, o pé tem que ser santo, o corpo é santo. Deixa eu ver quem veio oferecer sacrifício de louvor aqui hoje. Cadê os adoradores? Só quem é adorador, que adora em espírito e em verdade, feche os olhos, levante as mãos e adore por um minuto. Vai! Elemando Hercia Kalaia, Elebarashuri Andaragaia. O culto tem que ser santo, a adoração tem que ser santa, a entrega tem que ser santa, o pé tem que ser santo, a mão tem que ser santa, a cabeça tem que ser santa, o coração tem que ser santo, a alma tem que ser santo, o espírito tem que ser santo, o corpo tem que ser santo, a vida tem que ser santa, o que eu ouvo tem que ser santo, o que eu assisto tem que ser santo, o que eu leio tem que ser santo. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Deixa eu ver quem veio aqui. Só quem quer Deus. É momento de adorar, de adorar, de adorar, de adorar. Só quem adora em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Primeiro altar da gratidão, segundo altar da vigilância e comunhão, também da reconciliação. Terceiro altar que Abraão levanta foi depois que Ló partiu. Deus falou com ele, ele está com o coração calmo, tranquilo, com paz. Altar é justamente para que eu tenha, primeiro, paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, nessa noite você precisa levantar o altar da paz. Até o término desse culto, vai falar com teu irmão que você ficou embirrado, vai acertar as coisas com ele, levanta esse altar da paz e sacrifica no altar para mim. Vai, levanta aí, irmão, dá um abraço no teu irmão do teu lado aí. Levanta e dá um abraço nele. É o altar da paz, é o altar da paz, é o altar da paz, é o altar da paz. Deus está quebrando toda artimanha maligna. Eita, pastora Carla, Deus está quebrando toda artimanha do diabo quando os irmãos começarem a se abraçar. Vai. Ebenezer é um lugar de comunhão. É um lugar onde a presença de Deus vai ser notória e real. O diabo não vai passear aqui, não vai. Não vai. Ela era Ciandoria. Ebarácia. Olá, Manjoria, Cando Naraia. Eita. Escute. Capítulo 15, Abraão. Escute. Capítulo 15, Abraão está na tenda durante a noite. A Bíblia diz que depois de uma guerra que ele enfrentou para socorrer seu sobrinho Ló, ele socorre Ló, resgata ele, os bens daquele povo. Abraão volta para a região de Hebrom, está dentro da sua tenda durante uma noite, talvez preocupado. Acabei de vencer exércitos poderosos, será que eles não vão me retalhar? O que vai ser de mim e de todos aqueles que estão comigo? Deus resolve aparecer para Abraão no capítulo 15 e diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo que te protege, e a tua recompensa será enorme.
Aí Abraão parece que não entendeu muito bem, desabafa: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Porque até agora eu ando sem filhos e o herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliezer. Deus disse: esse não vai ser o seu herdeiro, mas aquele que em ti será gerado. Olha para alguém e diz assim: a promessa, repete forte, a promessa vai ser gerada em você. Por isso que dói, por isso que machuca. É Deus trabalhando em você para gerar promessa. Ele está gerando a promessa. Está gerando em você a promessa. Por isso que é tanta pancada, é tanta porrada, é tanto falatório, é tanta perseguição, é tanta luta. É Ele gerando a promessa, Ele está gerando a promessa, Ele está gerando a promessa. Mas o que eu acho lindo em tudo isso é que Abraão, nesse momento, dentro da sua tenda, tenda é um lugar limitante. Ele olha para o teto da tenda e fica pensando: acho que Deus me esqueceu. Já se passaram 10 anos, eu estou aqui e nada daquilo que Ele tinha me dito. Deus aparece para ele. Agora imagine comigo, Deus pegando Abraão pelo braço, leva para fora da sua tenda e diz para ele: Abraão, a tua tenda é muito limitante. Quer ter uma ideia do tamanho daquilo que eu tenho para você, Abraão? Olha para a minha tenda aí fora. Eita Jesus. Eu vou repetir. Deus disse para Abraão: olha a minha tenda aí fora, Abraão. Olha para a minha tenda. Olha para o céu e conta as estrelas se você puder contar. Sabe o detalhe, pastora Jô? Que Abraão conhecia de matemática e a cidade que ele vivia, chamada Ur dos Caldeus, era especialista em astronomia. Deus disse para Abraão: já que você conhece de astronomia, baixa um pouquinho para mim, por favor. Já que você conhece de astronomia e conhece de matemática, olha para o céu e conta as estrelas. Aí lá vai Abraão: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí, Senhor, deixa eu tentar. Eu vou começar por aqui. 10, 11, 12. Não, eu errei. Deixa eu começar por aqui de novo. 22, 23, 20. Senhor, não dá para contar. É muita coisa para contar. Pois é, Abraão. O que eu tenho para você é tão grande, 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 que sua mente não consegue captar. Teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não subiu a imaginação do teu coração que Deus tem preparado para você. Ebaraio, estemando covandaragacia. Só que eu fiquei pensando, por que Deus fez Abraão sair da tenda, pastor Ítalo? Para poder contar as estrelas no céu. Porque para todo aquele que constrói altar, Deus deixa uma marca e um sinal. Abraão, esse é o sinal de que o que eu tenho na sua vida é grande e vai se realizar. Como, Senhor? Toda vez que você estiver desanimado e cabisbaixo, sai da tenda e olha para o céu. 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 Para de olhar para a terra e olha para o céu. Para de olhar para a terra e olha para o céu. Para de ficar preso na terra e olha para o céu. De lá vem o socorro, de lá vem o socorro, de lá vem o socorro, de lá vem o teu socorro, de lá vem a resposta para a tua vida. Este é o altar do renovo. Por quê? Porque Abraão disse: Senhor, como saberei que isso vai acontecer? Que a minha descendência vai ser assim? Deus disse: traz para mim uma novilha, uma cabra, um carneiro de 3 anos, uma pombinha e uma rolinha. Isso aqui aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. A novilha fala de vigor. A cabra fala de expiação pelo pecado. A novilha fala, ou melhor, o cordeiro fala de entrega e dedicação. O fato de ser uma pombinha e uma rolinha fala que o sacrifício vai vir justamente do céu, para confirmar todas as promessas que Deus tenha feito a Abraão. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que Paulo disse lá
na sua epístola, 2 Coríntios, que todas quantas promessas de Deus há em Cristo são sim, e por Ele o amém para a glória de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: quer ter a certeza do que ele disse vai cumprir na sua vida? É só olhar o que ele já fez na cruz do Calvário. Eita, vou repetir. Quer ter certeza que ele vai cumprir o que ele prometeu para você? Dá uma olhada na cruz do Calvário. Se ele foi capaz de entregar o seu filho para morrer no teu lugar, ele vai acrescentar tudo o que ele quiser para você, e ninguém vai tomar o que é teu. O diabo vai perder carreira, porque o que tem para você vai acontecer nos mínimos detalhes. Abraão é renovado. Já vou encerrar. No capítulo 15 ele é renovado. E no capítulo 22, escute. O primeiro altar, Abraão constrói voluntariamente. O segundo altar ele constrói voluntariamente. O terceiro também, ele constrói voluntariamente. O quarto Deus pediu. E o quinto é o ponto máximo. Deus aparece para Abraão, Deus já cumpriu a promessa para ele. Abraão provavelmente aqui já tinha 133 anos de idade. Estudiosos dizem que Isaac tinha 33 anos de idade. Deus aparece para ele e diz: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega agora o teu filho, o teu único filho que você ama, e vai no monte de Moriá. E lá sobre um dos montes que eu te mostrar, eu quero que você primeiro levante um altar. E você vai sacrificar o seu filho para mim. Na época era comum pagãos sacrificarem humanos. Deus não recebe sacrifício humano. Se Deus não recebe sacrifício humano, pastora Carla, pastora Roberta, por que então ele pede a Abraão seu filho Isaac? É porque na realidade Deus não quer o Isaac. Deus queria Abraão. O coração dele entregue no altar. Oferta que não lhe custa nada não é aceita por Deus. Quanto mais o teu coração estiver preso em algo, Deus vai querer para saber onde está de fato o seu coração. Porque onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Se você de fato ama Deus, tudo que Ele te der vai ficar em segundo plano, porque Ele será o centro da sua vida. E a boa notícia para você é: eu não sei se você já passou pelo Moriá. Se não passou, se prepara, porque vai chegar o seu momento. Agora imagina comigo, Abraão sai da terra, ele tem uma promessa, espera 25 anos no mínimo para essa promessa se cumprir. Depois que essa promessa se cumpre, ele ainda vive com essa promessa mais 33 anos. Ele cultua com Isaac, ele serve a Deus com Isaac, ele cuida do rebanho com Isaac, ele toma café com Isaac. O coração de Abraão está preso no seu filho, ele ama ele, é o filho da promessa. Através de Abraão, Deus vai abençoar todas as famílias da terra, porque dele vai vir o Cristo. Abraão, o coração dele está voltado no filho. Aí Deus então aparece e diz: eu quero ele, fui eu que dei, eu quero que você coloque no altar para mim novamente. Porque aquilo que você conquista, Deus não pode exigir. Se você consegue com o seu trabalho, com o seu esforço, é teu. Agora, quando é aquilo que Ele te dá, a qualquer momento Ele pode dizer: eu quero de volta no meu altar. Irmã Érica, imagina o drama de Abraão. Recebe a mensagem de Deus, acorda cedo pela madrugada, conforme diz o texto, e ele sabendo que vai ter que sacrificar o seu filho. Não conta nada para Sara. Eu vou ali cultuar o Senhor. Deus falou comigo, preciso levantar um altar em adoração. Aí diz a Bíblia que ele levanta cedo, ele prepara o jumento, chama 2 servos, arruma Isaac, e ele próprio vai rachar a lenha. Agora imagine Abraão rachando a lenha. Vou ter que sacrificar meu filho Isaac. Vou ter que sacrificar meu filho Isaac. Eu não sei como que vai ser isso, mas eu vou ter que entregar o meu filho Isaac. Ele está batendo na madeira e pensando: eu vou ter que entregar Isaac. Eu vou até o fim e vou entregar Isaac. E diz a Bíblia que de onde ele estava até o Monte Moriá eram 3 dias de viagem.
No primeiro dia, Abraão acorda cedo, toma café com Isaac, e ele está pensando, eu vou ter que sacrificar Isaac. Chega na hora do almoço, ele olha bem para Isaac, com aquele olhar concentrado, e pensa novamente, eu vou ter que entregar Isaac. Primeiro dia passa, chega o segundo. Lá vem a perturbação, o maligno colocando na cabeça de Abraão. Não entrega não, é coisa da tua cabeça, é maluquice. Deus não ia pedir isso. Eu vou entregar Isaac, eu vou entregar Isaac, eu vou entregar Isaac. Eu vou entregar Isaac no altar. Ninguém vai me parar, eu vou chegar lá. E quando ele chega no pé do monte, diz a Bíblia, que no pé do monte ele diz para os servos, fiquem vocês aqui, junto com o jumento, porque eu vou subir com o jovem, depois de termos adorados, voltaremos a vós. Lá vai. Tem gente que pode caminhar com você até o monte Moriá. Chegou no pé do monte e não pode subir. Porque tem altar, pastora Jô, que é só eu que posso construir, mais ninguém. Deixa o jumento no pé do monte, deixa os servos, porque eles não entenderiam aquele momento, e ele começa a subir com Isaac. E lá vem o drama. Ele pega a faca na mão, ele tem o fogo, pega a lenha, coloca no ombro de Isaac, para que Isaac suba com a lenha no morro. Lá vai Isaac subindo com Abraão. E diz a Bíblia que no meio da subida, ele olha para o seu pai e faz uma pergunta que é chocante. Pai, nós temos a faca e temos o fogo. A lenha também está aqui. Mas eu aprendi a cultuar com o Senhor desde pequeno. Sem cordeiro não tem culto. Onde está o cordeiro? Eita Jesus. Onde está o cordeiro lá na tua casa? O cordeiro está lá no teu quarto? O cordeiro está lá na tua sala? Como que ele está lá e você assiste o que assiste lá? O cordeiro está com você na universidade? O cordeiro anda com você no teu carro? Onde está o cordeiro para ser sacrificado no altar? Já vou encerrar. Abraão sobe, pega pedra por pedra, porque ele era construtor. Ele vivia construindo altares. Pega pedra por pedra, coloca uma em cima da outra. Pega a lenha dos ombros de Isaac, coloca a lenha e diz para o filho, o sacrifício é você. Eu te amo. Meu coração está preso em você, mas Deus me pediu você. E hoje eu vou te entregar neste altar. Vai chegar um momento que Deus vai pedir aquilo que Ele te deu. E você precisa estar preparado. Você precisa ter essa vida de construção de altares. Porque se você não estiver construindo altares, quando chegar o momento que Deus vai te pedir o seu Isaac, você não vai ter capacidade para entregar. Esteja preparado para isso. Ele monta o altar, coloca a lenha, amarra Isaac no altar, pega a faca e vai sacrificar o filho. O anjo brada dizendo, Abraão, Abraão, não faças mais isto, porque eu sei que agora você teme a Deus. Espera aí, Deus sabe tudo. Então Deus mandou um anjo para servir de testemunha, porque não tinha ninguém lá no Monte Moriá. Era só Abraão, Isaac e o anjo representando Deus como testemunha do que ele ia fazer. O anjo barra Abraão, os olhos da fé se abrem, ele vê um carneiro preso no mato. Desembaraça o carneiro, coloca no altar e oferece em holocausto. Ele coloca a lenha, coloca o animal, taca fogo e incendeia tudo. Aí o anjo brada mais uma vez e diz, Abraão, assim diz o Senhor, porque você teve a capacidade de entregar o seu filho Isaac, ou melhor, o Isaac não, você entregou o seu próprio coração e mostrou para Deus que você ama Ele mais do que tudo que Ele te deu nessa vida. Deus de certo decreta sobre a sua vida, o que eu farei sobre a sua vida é extremamente grande, é extremamente grande. Se coloque de pé, por favor. Coloque a mão no seu coração, por favor. Feche seus olhos. Deus vai pedir o seu Isaac. Você vai precisar subir aquele monte Moriá.
Ele quer que você entregue totalmente o seu coração diante dele. O altar é o lugar da comunhão. O altar é o lugar da adoração. Deus quer você por inteiro no altar dele. De preferência, amarre-se a si mesmo no altar. E toda vez que vier uma proposta para você, você vai responder: eu estou preso no altar, não posso sair dele. Estou amarrado no altar, não posso sair dele. Porque ele fez isso, Deus decretou que o que ia fazer era grande, 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 grande. Que é a boa notícia? Deus já começou a cumprir na vida de Abraão. Tem 3 povos: cristianismo, islamismo e judaísmo. Mas ainda a promessa completa vai se concretizar no reino milenial, quando todas as nações da terra serão alcançadas pela fé que Abraão teve naquele monte chamado Moriá. Ali foi construído o templo e naquela região foi sacrificado o nosso Cristo. Deus cumpre promessa ainda, mas você precisa construir altar. Tem alguém para louvar aqui, por favor? Os músicos me ajudem. Querido Deus, a tua palavra foi pregada nesta noite. Senhor, nos ensina a construir os altares, principalmente o altar principal, que é o altar da entrega total. A verdade